Você crê que Deus está no nosso meio nessa noite? Amém? Acho que eu ouvi só a irmã Zilda dizer amém aqui, né? Você crê que Deus está no nosso meio nessa noite? Amém. Graças a Deus. Aleluia. E é por isso que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Amém. Evangelho de João, capítulo 16. A partir do verso 33. Vamos ler apenas o 33. Quero meditar com você nessa palavra nessa noite. Amém. Creio que Deus está no nosso meio. Você encontrou? Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Graças a Deus pela palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com você essa palavra nessa noite. Na verdade, eu já preguei esse texto algumas semanas atrás. Não era essa a palavra que eu ia pregar nessa noite, mas enquanto nós estávamos ali no louvor, Deus inquietou meu coração e me direcionou a pregar diferente daquilo que eu havia me preparado. Amém? E eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, estas são as palavras do Senhor Jesus, e dentro de um contexto um pouco diferente, capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus está falando a respeito do que iria acontecer com os discípulos, das batalhas que eles iriam enfrentar durante a sua vida e ministério. Ele começa falando no versículo 1 a respeito daquilo que viria a acontecer com eles, né, que eles não deveriam se escandalizar com os acontecimentos, ou seja, com as coisas ruins que teoricamente iriam acontecer e de fato aconteceram com eles. Versículo 2 diz que eles seriam expulsos das sinagogas, né, e Jesus então vai falando a respeito das coisas que iriam acontecer. Depois Jesus vem e fala a respeito do Espírito Santo, o ajudador ou consolador, aquele que vem para estar com eles, no versículo 7, e um pouco mais abaixo fala a respeito do que o Espírito iria promover. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então Jesus vai falando para eles a respeito das coisas que aconteceriam e a respeito da vinda do Espírito Santo. E para isso Jesus fala que ele precisa então morrer, que ele precisa dar a sua vida, que ele deixaria eles por um momento, né? E eles ficam indagando, eles ficam preocupados, né, a respeito dessa situação. Os discípulos ficam preocupados. No versículo 19, versículo 18, eles diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco, né? Porque Jesus tinha acabado de dizer que por um pouco eles veriam ele e mais um pouco não veriam mais. Então eles fazem eles indagam, eles se preocupam em relação a Jesus não estar mais com eles, e Jesus vai falando a respeito dos acontecimentos que viriam e das dificuldades que eles iriam enfrentar. E Jesus encerra esse capítulo 16 no texto que nós lemos, que é: tenho-vos dito estas coisas para que tenham em mim, né, paz. Na verdade, quando nós olhamos para essa palavra, e é uma palavra direcionada para os discípulos, nós temos que entender uma coisa muito importante, é que Jesus, ele em momento algum prometeu, e a Bíblia não fala a respeito nem sequer dos apóstolos prometerem algo diferente do que a vida real que nós vivemos. Nós vivemos uma vida real, né? Às vezes não ideal, mas real. Essa é a realidade. Nós enfrentamos adversidades, nós enfrentamos enfermidades, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos tempestades,
Aliás, os próprios discípulos de Jesus enfrentaram tempestades até mesmo com Jesus no barco, com Jesus próximo deles. E esta é uma realidade que todos nós estamos suscetíveis. O dia mau, o dia difícil, um dia em que nós muitas vezes seremos surpreendidos, né? Esse ano, nós já estamos no mês de dezembro e você provavelmente vai lembrar de alguns dias maus que você deve ter passado durante esse ano. Provavelmente não foram todos, talvez um ou outro dia foi mais terrível, foi mais difícil, mas a realidade é que Deus permitiu que a gente passasse e enfrentasse esse tempo difícil. E os discípulos não estavam isentos dessa realidade. Veja, os discípulos, nós estamos falando daqueles que foram escolhidos pelo Senhor Jesus para andarem com Ele, aqueles que viram milagres, aqueles que viram mortos ressuscitarem, aqueles que viram pessoas terem a sua vida mudada através de um milagre. Esses homens não foram exceção, mas também enfrentaram dias difíceis, tempos difíceis. E agora vem Jesus e fala para eles uma frase que muito bem se aplica a nós, porque continuamos vivendo esta realidade. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Aflições ou tribulações, como você queira chamar. Fica ao seu gosto escolher o nome daquilo que terrivelmente acaba acontecendo conosco. Porque infelizmente nós estamos diante desta realidade, no mundo ter aflições. O que é ser afligido? Ou o que é passar por tribulação? É muitas vezes sermos levados aos nossos limites, é sermos pressionados. A palavra aflição vem exatamente disso, né? De pressionar, né? De estar sob pressão. E muitas vezes nós vamos viver dias, momentos em que nós vamos passar por um momento de aflição, de angústia. E esta era a realidade daqueles homens. Eles estavam vendo que eles passariam por esses dias. Jesus mesmo está falando que ele passou por aflições, mas ele diz que ele venceu o mundo. Quando ele diz venceu o mundo, ele está falando não apenas de uma aflição, mas de um sistema, de uma realidade que proporciona sofrimento, que proporciona aflição, porque enquanto nós estivermos neste mundo, esta é uma realidade. Às vezes as pessoas elas pensam assim, um dia mau, né? É um dia em que acontece uma coisa que eu não gosto, né? Uma dificuldade, um problema, né? E eu uma vez ouvi o hoje bispo Luiz Fernando Rames, na época ele era diretor do seminário, e ele pregou em um evento da nossa igreja, e ele disse que as pessoas pensam que um dia mau é tipo, mais ou menos assim, é você estar andando na rua com o seu carro e o pneu furar. E aí você pensa, puxa vida, furou o meu pneu, hoje é um dia mau. Mas ele disse, não, o dia mau não é isso. O dia mau é você andar na rua, o pneu furar, a rua está escura e tem uns caras na esquina te olhando. Isso é um dia mau, ele disse. Ou seja, não basta estar ruim, pode piorar, pode ser mais difícil, pode ser mais complicado do que nós estamos esperando, né? Porque a realidade é essa. Não estamos isentos, enquanto estivermos nesse mundo, enquanto estivermos diante de tudo que está acontecendo. Agora, o que Jesus fala de aflição, aqui nesse capítulo 16, eu quero chamar sua atenção para algumas coisas que Jesus vai falar, que os discípulos vão enfrentar, eles vão passar, e que nós também podemos acabarmos passando. A primeira delas é que Jesus diz assim, no versículo 1, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Às vezes, o fato de nós passarmos por determinadas situações fazem com que a gente se escandalize. Por que será que Deus está permitindo que eu passe por isso? Por que será que Deus está permitindo que eu passe por essa adversidade, por esse momento difícil? E a gente fica escandalizado.
E lembre-se que na Bíblia, quando fala a respeito de escândalo, a Bíblia compara o escândalo a uma pedra no caminho de um pequenino que tropeça e cai. Um obstáculo, algo que é colocado e que atrapalha na caminhada. E o escândalo é algo mais ou menos desse tipo. Mas vamos trazer isso não agora pensando em alguém que vem e nos escandaliza, mas vamos pensar em algo que acontece e então nos escandaliza. Algo que nós estamos passando e que isso nos traz um certo escândalo. Nós nos escandalizamos com Deus. É possível isso? Né? A gente se escandalizar com Deus? É possível a gente ter um momento assim de uma conversa mais séria com Deus? É. Claro que sim. Nós temos os discípulos no caminho de Emaús, capítulo 24 do Evangelho de Lucas, quando eles estão andando com Jesus, eles vão falando tudo o que havia acontecido, a tristeza do seu coração. Eles estavam escandalizados, porque não compreenderam o que estava realmente acontecendo. E quantas vezes nós estamos passando por alguma situação na nossa vida que também não entendemos, e isso então promove em nós uma certa dificuldade. E Jesus estava advertindo aqueles homens, porque eles iriam passar por momentos difíceis e que provavelmente eles pensariam: meu Deus, nós somos discípulos, nós somos apóstolos, é o Messias, nós somos alunos do Messias e vamos passar por isso. Então a primeira coisa que pode se tornar uma aflição para nós é a nossa falta de compreensão da realidade que nós estamos inseridos. Porque não é o fato de que cremos no Senhor ou que andamos com o Senhor que nós vamos estar livres dessa realidade, irmãos. Infelizmente, porque estamos nessa realidade, nós passamos por enfermidade, nós passamos por luta, nós passamos por escassez, nós passamos por momentos de crise, de desânimo, porque nós estamos inseridos dentro de um contexto até que Jesus venha. Esta é uma realidade. Até que haja oportunidade de nós estarmos dentro desse mundo, nós vamos enfrentar esse mundo, sejam oportunidades boas ou más, mas nós vamos passar por elas. É uma realidade, e nós temos que ter consciência disso. Não podemos muitas vezes deixar que isso escandalize o nosso coração, mas nós temos que então guardar o nosso coração, e a maneira que Jesus encontrou de guardar o coração daqueles homens foi exatamente falar para eles aquilo que eles iriam enfrentar. Era ter consciência da luta que estava travada, era ter consciência da batalha que viria, era ter consciência dos tempos maus que estavam por vir. Se nós queremos manter o nosso coração firme no Senhor até que Jesus venha, nós não podemos nos surpreender com este mundo e nem com as coisas que vão acontecer nesse mundo, mas nós temos que ter consciência. Jesus já havia dito que nós iríamos passar por elas. Ah, pastor, mas isso não consola meu coração. Mas deveria, porque o mesmo Jesus que diz que você vai passar, ele diz: eu venci o mundo. Então você também pode vencer. Essa é uma realidade que nós precisamos entender. A segunda coisa que Jesus diz: olha, vocês vão passar por umas situações bem terríveis, vão expulsar vocês das sinagogas, ou seja, vocês não vão ser compreendidos, e não vão ser compreendidos, e as pessoas ainda vão achar que estão fazendo a coisa certa, ou seja, vocês vão ser injustiçados. Quem aqui nunca foi injustiçado? Hã? A gente é. Eu, como pai, tenho que tomar cuidado, porque eu posso cometer injustiças com meu filho. Aconteceu uma coisa interessante, eu estava até contando para a Zenir ontem, lá em Curitiba. Nós fomos para o retiro da família pastoral, e a Fernanda levou o patinete do Davi. Aí o Davi estava andando no patinete lá, eu não sei o que ele fez, também não sei se foi ele ou ele emprestou para alguém, eu sei que soltou um parafuso do tal patinete. Chegou na hora da gente ir embora para casa, da gente guardar as malas no carro, e o pastor Júlio andava por lá, procurando o tal parafuso. Eu nem sabia que ele tinha pedido, o pastor Júlio já sabia, e estava lá procurando o tal do parafuso, por onde o Davi tinha andado com o patinete. Aí está o Davi conversando com a irmã Ângela, e o Davi diz assim:
porque o parafuso foi para o lixo. E a irmã Ângela, né, irmã Ângela? Ouviu isso ali, ele falou que o parafuso foi para o lixo. Eu, como já conheço a peça, eu já na hora entendi. O Davi sabe onde está esse parafuso. Aí eu cheguei, meu filho, aonde que está o parafuso? Papai, o parafuso está no lixo. Quem colocou o parafuso no lixo, Davi? A pessoa que eu vi colocando, papai. E quem foi a pessoa que colocou? Eu não sei, eu vi a pessoa colocando o parafuso no lixo, papai. Em que lixo foi, Davi? No lixo branco. Aí tinha uma lixeira no pátio, eu fui em direção àquela lixeira, ele disse assim, não papai, não é na lixeira branca aqui, é na lixeira branca lá do lugar do culto. Eu digo, então vamos lá. Aí cheguei lá, qual é a lixeira, Davi? É essa aqui. Aí eu fui lá, olhei a lixeira, lá estava o parafuso. Dentro da lixeira. Agora imagina se eu não acredito na palavra do meu filho, eu cometo ou não cometo uma injustiça? Ele estava falando a verdade. Ele estava dizendo aquilo que ele viu, aquilo que ele sabia. Todos nós passamos por momentos de incompreensão e sermos injustiçados, e às vezes não sabemos lidar com isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, embora a Bíblia diz que o perfeito amor, ele se regozija com a verdade, ele não se conforma com a injustiça, mas eu quero dizer para você que infelizmente nós estamos num mundo que não tem o perfeito amor. E nós vamos ser injustiçados. Nós vamos ser mal compreendidos. E muitas vezes nós vamos estar fazendo a coisa certa em nome de Deus, e vamos ser taxados como aqueles que estão fazendo a coisa errada, e acham que estão fazendo as coisas certas para Deus. Um exemplo bíblico, Paulo e Silas. Eles foram lá orar por uma mulher que estava possessa de espírito maligno, um espírito que fazia com que ela adivinhasse o futuro. Ela era escrava daquele espírito, mas tinha gente ganhando dinheiro com as adivinhações daquela mulher, e não queria que ela fosse liberta. Quando Paulo e Silas foram lá, oraram, repreenderam o demônio saiu, o que aconteceu? Prenderam Paulo e Silas. Eles não estavam fazendo a coisa certa? Eles não estavam fazendo a vontade de Deus? E por que eles foram presos? Porque no mundo tem gente que ama mais as trevas do que a luz. Porque no mundo as pessoas são muitas vezes enganadas e fazem coisas porque foram enganadas. Jesus diz, vocês vão passar por esse mundo, vocês vão enfrentar essa realidade, mas eu venci. Diga comigo, Jesus, você crê nesse Jesus que eu creio, né? Vamos lá, vamos fazer bonito. Jesus venceu. Essa é a realidade, irmãos. Mais uma coisa interessante, ele diz assim, essas coisas vão fazer porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas eu digo essas coisas para vocês, para que quando elas acontecerem, vocês se lembrem do que eu já vos disse, desde o princípio, né? Quando eu estava com vocês. E aí mais adiante Jesus vai falar, mas eu preciso ir para o Pai. Uma das coisas que os discípulos aqui temeram foi exatamente o fato de Jesus não estar mais com eles, fisicamente falando. Eles não conseguiam entender isso, e muitas vezes essa é uma realidade que acontece conosco, porque quando nós enfrentamos a adversidade, muitas vezes nós abrimos os olhos humanos à nossa volta e não encontramos nada e nem ninguém. Provavelmente eles pensaram, mas se vai acontecer tudo isso conosco e o Senhor não vai estar aqui, o que vai ser de nós? Como que nós vamos passar por esse momento? E às vezes não é assim conosco. Aonde é que Deus está? Eu estou sozinho. Eu estou passando por isso sozinho. Mas Jesus diz, eu vou para que venha o ajudador, o consolador, o Espírito da verdade, aquele que vem para estar ao lado, aquele que vem para andar junto.
Porque a palavra consolador aqui, ou ajudador, ela tem significado, esse significado, aquele que vem para estar ao lado, aquele que vem para andar junto. Eles não entendiam isso, porque o Espírito ainda não vinha, não tinha vindo sobre eles, mas nós podemos entender, porque hoje nós não vemos o Senhor, mas o Senhor está conosco, porque o seu Espírito habita em nós. Uma das experiências que eu tive esse ano, é que eu cheguei numa repartição pública que eu tinha que ir lá para pagar uma coisa que não era justo eu pagar, mas eu tive que pagar. E eu estava muito indignado, porque era uma injustiça. Porque eu descobri por que eu tinha que pagar. E eu descobri que eu só tinha que pagar aquilo porque alguém era amigo de um juiz. E então o juiz foi lá e determinou justo esse alguém, que era outro lado, né? E lá vou eu pagar, e eu entro naquele fórum, indignado, como diz o gaúcho, mordendo o beiço. Mas quando eu estava entrando naquele lugar, eu senti que eu não estava sozinho. Eu senti realmente a presença de Deus. Mas olha, era tão real, como é num culto, como era na hora que eu estou orando, como é no momento que eu estou ministrando a palavra, quando é no momento que Deus está se movendo, fazendo algo diferente. Era tão real a presença de Deus, que eu acho que eu entrei quase marchando naquele lugar. Eu fui lá e fiz o que eu tinha que fazer. E quando eu fui para fazer isso, eu disse para a Fernanda, mas eu vou reclamar. Eu vou pagar, mas eu vou falar tudo o que eu tenho que falar. Moral da história. Quando eu cheguei lá e eu fui fazer o pagamento, o pessoal não achou lá onde eu levei a guia, levei tudo, mas eles não encontraram lá onde que estava o processo, enfim. E aí, quando localizaram, a própria moça, né, quando olhou aquilo, disse assim, mas por que tu vai ter que pagar isso aqui? Né? Eu disse, olha, aconteceu isso. E aí eu falei mesmo. Eu disse assim, eu reclamei, eles se olhavam um para o outro assim. Aí eles se deram conta do que estava acontecendo. Mudou alguma coisa? Não. Mas tudo que eu queria falar, eu falei. Né? Eu tive a oportunidade de falar. Mas Deus me deu uma graça tão grande naquele momento, que a moça disse assim, meu querido, eu infelizmente, eu te entendo, mas eu não posso fazer nada. Eu digo, não tem problema. Não tem problema. Mas Deus me deu aquela oportunidade de falar. Injustiça. Momentos em que parece que a gente está sozinho. Mas na verdade Deus está conosco. Ainda que a gente tenha que pagar, sofrer o dano, Deus vai lá e mostra que nós estávamos certos. Que nós estávamos fazendo a coisa certa. Que nós não estávamos errados. Deus vai lá e nos dá essa oportunidade, e a gente sai de lá, sofre o dano, mas sofre o dano vitorioso em Cristo, porque nós não nos corrompemos, porque nós não nos perdemos na caminhada, porque nós não falhamos naquilo que tínhamos que fazer, e lá está o Senhor conosco. Mas coitado, ele está fazendo, pensa só em José, meu Deus, coitado do José foi jogado na cisterna, mas Deus estava com ele ou não estava na cisterna, irmãos? Coitado do José, ele foi preso no Egito, o que aconteceu com ele? Mas Deus estava ou não estava com ele lá naquela prisão do Egito? Coitado do Moisés, o copeiro do rei lá, ele esqueceu dele lá na prisão, mas Deus estava ou não estava com José enquanto o copeiro esqueceu, até que um dia o copeiro lembrou. Meu irmão, Davi estava lá se fingindo de louco, no meio dos inimigos, dos adversários, para não ser morto. Deus estava ou não estava com aquele louco chamado Davi? Claro que estava.
Porque Deus está conosco, porque Deus está com os seus, e isto não mudou, e hoje muito mais forte, muito mais tremendo, porque afinal de contas hoje o Espírito habita em nós. Nós podemos orar a qualquer hora, nós podemos falar com Deus a qualquer momento, a gente pode passar por cada situação na vida que a gente jamais imagina que vai passar, mas lá está Deus conosco. No dia 30 de agosto desse ano, nós recebemos a notícia de que nós perdemos o nosso segundo filho. Dia 30 de agosto. Quando chegou a noite em casa, nos reunimos, sentamos, contamos para o Davi, explicamos para o Davi, para ele saber o que estava acontecendo. Oramos, entregamos a vida do bebê nas mãos de Deus, falamos: Senhor, nós não queremos saber o porquê, porque pode ser que a gente não entenda o porquê, e também pode ser que a gente não aceite o porquê. Então a gente não quer saber o porquê, a gente só quer que o Senhor nos dê graça para a gente passar por isso. É só isso que a gente quer, que o Senhor nos dê graça. E nós oramos aquele dia, entregamos na mão de Deus. Não é fácil. Aí vem o teu filho, o filho do pastor, e pergunta depois de um culto de domingo: papai, Jesus cura? Cura. E por que Jesus não curou o bebê? E eu virei para ele e disse assim: porque Jesus não quis. Porque se ele quisesse, ele curava. Mas Jesus sabe por que não quis. E um dia a gente vai encontrar com ele. E provavelmente quando a gente encontrar com ele, a gente não vai precisar saber da resposta. Porque eu sei que eu vou chegar lá e ele vai dizer assim: ali está o teu filho. Eu cuidei. Está comigo. A gente não entende. Aí ontem de tarde aconteceu uma confusão que eu creio que foi Deus que proporcionou. Nós ficamos sem carro. O pastor Júlio gentilmente emprestou o carro para a Fernanda poder trabalhar. Aí a Fernanda me deixou aqui perto da igreja, eu vim para a igreja, e quando eu estou chegando na igreja, eu botei a mão no bolso e disse: puxa vida, esqueci a chave. Aí eu liguei para o Mateus: Mateus, está vindo para a igreja e tal? Não, pastor, ainda vou demorar tanto. Aí eu pensei: tá bom, Mateus, não tem problema, eu vou lá no meu pai e na minha mãe, vou lá ver como é que eles estão. Mas aí eu cheguei aqui na esquina da igreja e lembrei que eu tinha que ir no banco. Olha só como Deus trabalha. E eu lembrei que eu tinha que ir no banco. E eu subi a rua aqui. Quando eu chego lá na esquina, estava meio chovendo, e eu lembrei: puxa, mas o banco que eu tenho que ir é no Itaú. E eu digo: eu vou tomar um banho de chuva para ir lá e voltar, porque tem culto. Aí eu olhei aquele café da esquina ali e disse assim: vou tomar um café. Aí eu fico aqui dentro, vou esperar a hora do culto. E aí eu fiquei lá, fui lá, tomei um café, e o café era de uma prima minha. E eu cheguei lá, encontrei com ela, e conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E Deus me dá a oportunidade de testemunhar para ela. Ah, pastor, o senhor contou uma vitória para ela. Não, você se engana. Eu contei tudo o que nós passamos esse ano em relação ao bebê. Mas eu comecei a testemunhar para ela. Eu disse assim, mas eu creio
que um dia eu vou chegar no céu, porque eu creio na eternidade, porque eu tenho Jesus, e um dia eu vou chegar no céu, e Deus vai me dizer: lá está teu filho. E eu comecei a falar para ela que eu não havia questionado Deus, e eu comecei a falar para ela como é que eu tinha pedido para Deus, o que eu tinha pedido para Deus. Eu saí de lá, quase a mulher estava aceitando Jesus, mais um pouquinho ela tinha aceitado Jesus. Mais um pouquinho. Aí eu deixei um pouquinho para o outro dia, que eu vou voltar lá de novo. Porque eles também passaram por situações difíceis. Ela me contou perdas também da família, inclusive de bebê. Mas aí eu percebi que todas as coisas, como diz a palavra, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Porque quem sabe, enquanto Deus cuida de um filho lá, Deus vai dar filhos espirituais aqui. Deus vai gerar vidas aqui, que vão se entregar a Cristo, que vão ser salvas. Porque quando nós estamos dentro desta realidade que Deus está conosco, irmãos, a gente pode ter a sensação que está sozinho, mas é só uma sensação. Porque a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Então, pela fé, eu tenho convicção e certeza de que é apenas uma sensação, porque eu não estou sozinho, Deus está comigo. Esta é a realidade. Esta é a realidade. Mais adiante, para concluir, Jesus então vai e fala a respeito da vinda do Espírito Santo e o que o Espírito Santo vai fazer, que o Espírito Santo vai glorificar e que vai fazer a vontade do Pai, vai dar continuidade na obra de Jesus. E Jesus vai e fala a respeito de tudo isso que iria acontecer. E tem uma colocação que Jesus fala e faz, que eu quero chamar a sua atenção. É exatamente quando ele diz, no verso 32, eis que vem a hora, e já é chegada, em que vós sereis dispersos cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Que no mundo faz parte das aflições deixarmos o outro sozinho, ou sermos deixados sozinhos, sermos deixados para trás, vamos dizer assim, ou por lado. Porque às vezes nós não sabemos como lidar com o que está acontecendo. Veja só, Jesus está no Getsemane, chamou os discípulos para a oração. Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus sabia que Judas já tinha ido lá para fazer a traição. Jesus sabia que já estava havendo um movimento espiritual, não para matar Jesus, mas para evitar que ele chegasse na cruz. Para evitar que ele chegasse na cruz. Porque Jesus chegar na cruz era certeza de que ele teria cumprido com o propósito para o qual ele veio, dar a sua vida. Jesus sabia também que tinha uma luta travada na sua alma, quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se possível, Senhor, faz o que eu te peço. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Uma luta na alma. Senhor, eu sei que eu tenho que passar, mas se eu puder não passar, eu sei que eu tenho que enfrentar, mas se o Senhor puder evitar que eu enfrente. A gente não faz isso às vezes.
Era o Jesus que aprendeu pelo que é padecer, pelo que padeceu, pelo que sofreu. Nós também aprendemos através do sofrimento. Essa é uma realidade. E Jesus está ali no Getsemane orando, e os discípulos fazem o quê? Dormem. Quando Jesus encontra com eles, Jesus diz: vocês não puderam vigiar comigo 1 hora sequer. 60 minutos, 1 hora sequer. Vocês não puderam vigiar comigo? Quando Jesus fala para eles: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se a gente não ora, a gente se deixa levar pela carne. Jesus percebeu que eles não estavam no mesmo espírito, que eles não estavam ligados no que estava acontecendo, eles estavam dispersos, eles não estavam nem aí, eles estavam preocupados, eram de satisfazer o seu soninho, era dormir. Talvez porque eles não soubessem lidar com as coisas espirituais, talvez porque eles não soubessem lidar com o fato de ver Jesus morrer, né? Imagina só o Pedro, o homem que guardava uma espada e que já estava com uma espadinha no bolso. Será que o Pedro entenderia o que era Jesus morrer naquele momento? Não, não entendiam. Jesus estava sozinho, humanamente falando, sozinho. Como nós muitas vezes estamos sozinhos no meio de uma multidão, como nós muitas vezes estamos sozinhos até mesmo no banco da igreja. Hoje uma pessoa procurou a Fernanda no trabalho e disse assim: eu estou tendo um problema na minha igreja, não é daqui, esqueça Wesleyana, não é daqui, porque eu estou passando por isso, e a pessoa falou e disse assim: o meu pastor nem sequer me ligou. Aí a Fernanda chegou em casa e me contou. Aí, naquele mesmo momento, a minha consciência, que é uma consciência muito, vamos dizer assim, radical, né, disse assim para mim: não se mete na igreja dos outros, não é problema teu. Tu é pastor aqui, não é pastor lá. Minha consciência, falando da minha consciência. Porque às vezes é assim que a gente se sente. Mas é errado a irmã sentir isso? Não. Talvez você já sentiu aqui: poxa, o pastor Felipe não está nem aí para mim. Talvez eu nem esteja sabendo o que você está passando, e por isso eu nem estou aí para você também. Irmão, pode ser. Se eu soubesse, talvez eu estaria preocupado com você, mas como eu não sei, eu estou preocupado com outro que está passando por um problema, por uma luta, por uma adversidade. É possível a gente estar sozinho até mesmo no meio da igreja. É possível. Jesus estava sozinho no Getsemane, no meio de 3. Como fica isso, pastor? Jesus diz claramente, ele diz: vocês serão dispersos, cada um para o seu lado, e me deixarão só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. O Pai está comigo. Tem horas na vida que é crucial entender isso. Eu estou sozinho no meio de muitos, mas o Pai está comigo. Ele conhece o filho ou os filhos pelo nome. Ele sabe quem eles são. Eles sabem quem eles são. Graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E é por isso que Jesus diz: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Se você ouve a voz de Deus, se você encara a realidade sabendo que ela não é fácil, mas você sabe que você não está sozinho, o Pai está com você, Deus está com você,
então você tem paz. Tem paz. É possível ter paz no meio da guerra? Sim, para o crente é. É possível ter paz na morte? Sim, para o crente é. É possível ter paz na perseguição? Sim, para o crente é. É possível, pastor, ter paz na depressão? Sim, para o crente é. Mas pastor, quando eu quero ficar ansioso, quando eu estou propenso à ansiedade, é possível ter paz? Sim, para o crente é. Porque o crente lança toda a sua ansiedade diante do Senhor e ele vai ficar cheio de paz. A paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração. Mente, coração. Mas é possível, pastor? Sim, é possível. Irmão, eu nunca pensei. Sabe o que Deus me lembrou esses dias? Há 1 mês ou 2 atrás, eu dei um estudo aqui na igreja sobre a história do metodismo. E eu estava naquele dia falando a respeito da história de Susana Wesley. E eu mencionei aqui, eu não sei o que é perder um filho, porque ela perdeu vários. E Deus me lembrou. E Deus me disse: agora você sabe. Agora pergunta para mim: pastor, o senhor se sente mal com isso? Não, eu me sinto triste, mas eu sinto uma grande paz. Uma paz que enche a minha alma. Uma paz que enche o meu coração. Uma paz que parece que sai pelos poros da pele. Que tudo vai mal, mas a paz de Deus é real. Jesus diz: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Como você está enfrentando as tuas tribulações? Pastor, eu não tenho mais ânimo. Jesus diz para você: tenha bom ânimo. Eu não tenho mais forças. Jesus está dizendo para você: tenha bom ânimo. Anima-te. Eu me lembro de Davi, quando ele volta da batalha, encontra a sua cidade toda saqueada. As mulheres, os soldados e as suas esposas tinham sido levadas cativos, seus filhos. Davi fica desesperado, os homens querem matar ele. E a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Aí Davi se levantou, Deus proporcionou que ele encontrasse, ele encontrou, ele recuperou, ele restaurou tudo. Mas a primeira coisa foi: se reanimou no Senhor. A pergunta de Deus para nós nessa noite é: você tem bom ânimo? Não tenho mais, pastor. Por quê? Está te faltando paz? Eu estou sem paz, pastor. Talvez porque você precisa entender que ainda que você esteja sozinho, o Pai está com você.